Pode Criar. No dia 7 de setembro de 2019, dia em que se comemorava a independência do Brasil, uma cena que fala muito sobre dependência. Acompanharam a cerimônia ao lado do presidente, o apresentador e empresário Silvio Santos, com a esposa Iris Abravanel e 2 filhas do casal. E ainda o bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, e a mulher, Esther Bezerra. Naquela data importante para Bolsonaro, sua primeira comemoração do Dia da Pátria como presidente, ele trouxe para o palanque os donos de 3 das 5 maiores redes de comunicação do Brasil. Ao lado direito de Bolsonaro estava Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record, segunda emissora de TV mais vista do país. Do lado esquerdo, Silvio Santos, proprietário do SBT, terceira maior audiência televisiva. E já mais para o canto, um aliado de primeira e última hora, Marcelo de Carvalho. Em entrevista para a sua emissora no mesmo dia, o vice-presidente da Rede TV não escondeu seu entusiasmo e apoio. Mas em Brasília é a primeira vez, uma festa maravilhosa, uma beleza. E vamos em frente com o crescimento do Brasil, estamos juntos, apoiando. Os 4 anos de governo Bolsonaro foram marcados pela atuação de uma intrincada rede virtual de disseminação de desinformação e discurso de ódio. De acordo com investigações da Polícia Federal, essa estratégia teria chegado a ser profissionalizada, com o chamado Gabinete do Ódio, para atacar adversários políticos, ameaçar as instituições democráticas e dar sustentação às narrativas propostas pelo então presidente através das redes sociais. Relatório da Polícia Federal aponta ligação entre as milícias digitais e o chamado Gabinete do Ódio. No relatório, a delegada afirma que a milícia digital usaria a estrutura conhecida como Gabinete do Ódio, nome dado a um grupo de assessores que atuam no Palácio do Planalto com foco nas redes sociais. O trabalho incluiria a gestão de páginas de apoio à família Bolsonaro que difundem fake news e atacam adversários políticos do presidente da República. De acordo com o relatório, o modus operandi da milícia teria 5 etapas: a escolha do alvo, elaboração do conteúdo para o ataque, a publicação de ofensas e fake news, o uso de... A investigação segue em andamento e faz parte do inquérito das milícias digitais, que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Mas o que pouca gente comenta ou sabe é que, para além das redes sociais, a sustentação discursiva do governo Bolsonaro também se deu através das mídias tradicionais. Entre elas, o meio de comunicação mais popular do Brasil, a TV. O deputado federal mais votado da história desse país, que eu tive o prazer de receber aqui, junho de 2016, aqui no Mega Senha, quando, ao lado do pai, o pai anunciou a intenção de concorrer à presidência do Brasil. Meu amigo Eduardo Bolsonaro. Agora, antes de começar o programa, quero mandar um abraço pro presidente da República, o presidente Bolsonaro. O presidente está resistindo bravamente a todas as armadilhas que coloca em seu caminho. Eu nunca vi a imprensa bater tanto num presidente como eu tenho visto. Presidente do Brasil, respeitem! Vocês não falam tanto em respeito? Então respeitem o voto, porra! Sabe da importância que eu dou ao governo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, o conservadorismo brasileiro? É puxa-saco do presidente. Eu prefiro ser puxa-saco do presidente do que ser puxa-saco de um ex-presidiário. Mas uma coisa eu digo, que o isolamento acaba, destrói, arrasa a economia. Eu sou Rosângela Fernandes, coordenadora da ONG Criar Brasil e doutoranda da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E trago para vocês, neste podcast, os primeiros resultados da minha pesquisa de doutorado. Discurso de ódio na TV.
a legitimação da retórica bolsonarista através do ataque à dignidade humana, às instituições e à democracia. E eu sou João Paulo Mareba, co-orientador da pesquisa e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu dou aula e pesquiso sobre mídias sonoras, comunicação e direitos humanos. No primeiro episódio desta série, nós falamos sobre o papel que a TV aberta teve na ascensão de um deputado federal até então desconhecido. Desde pelo menos 2010, programas televisivos de humor e de entretenimento já apresentavam suas ideias chamadas de polêmicas, bizarras, antissistema, e mascaravam assim o que realmente eram: discurso de ódio contra minorias, ataques ao sistema democrático e à própria Constituição Federal. Alô, pessoal de Roraima, é o Jair Bolsonaro. Em julho de 2019, nós vamos desmarcar a Raposa Terra do Sol. Vamos dar fuzil com porte de arma para todos os fazendeiros, porque esses marginais do MST nunca mais encontrou na vida de vocês. E vão fazer uma represa no Rio Contíguo também, tá ok? Tamo junto, até lá. Você apoiaria a ditadura militar se ela acontecesse hoje no nosso país, sim ou não? Dos moldes de 64, sim. E achei que foi, tenho certeza que foi excelente para o Brasil, excelente. Até porque, que ditadura foi aquela que nenhum tiro foi dado, tivemos paredão, o povo tinha liberdade de ir e vir. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da maioridade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos. Buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos direitos, não para vagabundos, marginais que vivem às costas do governo. Habilidoso com as redes sociais, Jair Bolsonaro soube aproveitar os poucos momentos de holofote televisivo para ir alavancando a sua imagem, replicando todo esse conteúdo através dos seus perfis e de aliados, e preparando o terreno para sua candidatura como presidente da República. Mas a abertura da TV para as pautas da extrema-direita não começa com Bolsonaro. No episódio anterior, nós falamos sobre como mulheres, indígenas, quilombolas, homossexuais e outras minorias já há muitas décadas são usadas como bodes expiatórios em programas policiais e de humor. Através de deboche e preconceito, esses grupos são atacados na TV para elevar a audiência, disseminar ideias conservadoras e ganhar votos para aliados e para os próprios apresentadores, muitos deles candidatos em eleições. Após a vitória de Jair Bolsonaro, chegou a hora de pagar a fatura e estabelecer novos acordos. Donos de emissoras de TV, apresentadores e comentaristas foram agraciados com cargos e recursos. Em troca, ofereceram desde coberturas jornalísticas favoráveis às propostas apresentadas pelo governo, até o apoio explícito à negação da pandemia mortal de Covid-19. Este é o podcast Ondas de Ódio. Episódio 3, Extrema-direita e a mídia. Alianças inconfessáveis. Para a gente ter noção da importância que as redes de emissoras de TV ainda têm na sustentação política dos diferentes governos brasileiros, mesmo em tempos de redes sociais, a gente precisa dar um passo atrás. Na verdade, um longo passo histórico que nos ajude a compreender como se estrutura desde sempre a organização do poder político e midiático no Brasil. O modelo é construído a partir do rádio, com o primeiro decreto de regulação do setor no governo Vargas, na década de 1930. Ele determinava caber ao chefe do executivo a centralidade nas concessões. A gente tem 2 períodos bastante longos autoritários e quase 60 anos em que quem decidia, quem podia executar o serviço de rádio ou de televisão no Brasil era o presidente da República. E isso só passa a ser analisado, os pedidos de outorga só passam a ser analisados e definidos pelo Congresso Nacional a partir de 1991. Então, nesse período, a gente tem um
um berço do modelo clientelista brasileiro, onde o Estado assume um papel de patrão e o mercado assume um papel de cliente. O Estado como, primeiro, o representante central para a definição de uma política de comunicação e para a concessão das outorgas. E, por outro lado, um mercado incipiente, um mercado recém-formado, e com a diferença que o Estado brasileiro não fez a opção, que aconteceu em muitos países, na Europa principalmente, de uma comunicação pública, uma comunicação estatal. Assim, tem direito à voz quem são os amigos do rei. Bem, essa é a Suzy Santos. Ela é professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e figura fácil nesse podcast. E não é só por ser minha orientadora na pesquisa de doutorado, mas porque a Suzy é uma das principais referências no Brasil no campo da chamada economia política da comunicação. O nome pode parecer pomposo, mas de forma bem direta, a gente pode dizer que é o campo de estudos da comunicação que analisa as relações entre poder, mídia e grana. Entram na análise fatores econômicos, como quem são os donos dos meios de comunicação num país, se há concentração dessas propriedades, como se dá o financiamento das mídias e como isso tudo influencia a diversidade de ideias e afeta a formação da opinião pública. Com esse olhar, o grupo de pesquisa em políticas e economia política da informação e da comunicação, coordenado pela Suzy, fez um estudo que não deixa dúvidas sobre o quanto o sistema midiático brasileiro no rádio e na TV se desenvolve com base na instrumentalização política. O PEIC mapeou isso em 2014 e dessas primeiras concessões, você consegue estabelecer que 1/3 delas já eram ligadas a políticos, e políticos, obviamente, próximos ou com relações próximas com o governo federal. E isso se mantém mais ou menos perene até os dias de hoje. A implantação do modelo de televisão bebeu nessa fonte e mais ou menos, hoje, a gente pode dizer, mais ou menos 1/3 das outorgas de rádio e televisão no Brasil são diretamente vinculadas a personalidades políticas, a atores políticos nacionais, locais, municipais, estaduais, dentro desse contexto. Então, o clientelismo ele tem um berço e uma manutenção na estrutura de radiodifusão e de comunicação de massa no Brasil. Clientelismo que serviu aos propósitos da ditadura. Organizar um sistema de comunicação nacional num país de dimensões continentais. Este é um país que vai pra frente. Uou, 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 uou. Brasil, um país continente. 47%, quase a metade de toda a América do Sul. Um gigantesco país cujos pontos extremos... O Estado assumiu o papel de cuidar da infraestrutura, com a Telebrás, mas coube à iniciativa privada a exploração da comunicação de massa. Um acordo que propiciou a criação das grandes redes, o controle da informação e o papel central das elites regionais no sistema midiático. A Suzy entende os meios de comunicação no Brasil como conectados, complementares, mesmo na era da internet. O Brasil tem uma estrutura física que é muito ampla, tem uma dificuldade imensa no acesso tecnológico dentro de toda a população. Então, há um funcionamento que é de complementaridade. Não dá para se dizer que teve uma ruptura, não dá, diferente do que se disse em alguns momentos, em outros países. O Brasil nunca teve esse momento no qual a televisão deixou de ser o veículo central, ela começa a ser o veículo central ainda na década de 70, tem seu auge nos 80, mas você não teve nenhum momento que você possa dizer todo o Brasil maciçamente consome mais jornal, mais rádio, mais televisão por assinatura e agora, mais recentemente, conteúdos de internet. Há uma certa hibridização e há uma convergência também. A análise da Suzy traz informações importantes para o nosso novo salto no tempo. Fica fácil entender que não dá para a gente analisar o apoio das TVs na ascensão da extrema-direita no Brasil sem investigar os muitos interesses econômicos e políticos envolvidos. Tem a ver com uma expressão que a gente já usou aqui, follow the money, siga o dinheiro.
E ao fazer isso, a gente começa a perceber uma rede complexa de interesses entre o Estado e as famílias e grupos que concentram poder midiático no Brasil. Pátria amada, Brasil. E o seu lema é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muda Brasil, muda de verdade. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um modo que os governantes têm para organizar apoios é através das verbas de publicidade oficial. Esse é um tema que há muito vem sendo debatido pela sociedade. Isso porque diferentes governos, inclusive os de esquerda, têm adotado a audiência como critério principal para a distribuição das verbas de publicidade. A crítica de organizações ligadas ao movimento pelo direito humano à comunicação é que isso impede, por exemplo, que esse recurso seja utilizado para fomentar as mídias comunitárias no Brasil. A defesa é que, ao lado da audiência, sejam considerados fatores que levem em conta a promoção da diversidade e a transparência. Pois é, mas mesmo o critério de audiência foi abandonado pelo governo Bolsonaro. Em meados de 2019, o Tribunal de Contas da União abriu um processo para investigar a distribuição das verbas publicitárias nas TVs abertas e concluiu que a Globo, emissora mais assistida no país, recebeu uma fatia publicitária menor que a Record e o SBT. João, e a gente está falando de uma diferença significativa. Em 2017, a Globo recebeu quase metade das verbas publicitárias, 48%. Em 2019, apesar de seguir líder de audiência, essa fatia diminuiu para 16%. Já as duas emissoras alinhadas a Bolsonaro viram seu quinhão crescer. A Record passou de 26% para 42%. E o SBT passou de 24% para 41% do total das verbas para a publicidade oficial. As decisões sobre como e quais emissoras recebem essas verbas fica a cargo da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Logo no início do mandato, Bolsonaro nomeou para sua chefia Fábio Van Garten. Em 2020, o jornal A Folha de São Paulo revelou que Van Garten possuía 95% das ações de uma empresa que mantém contratos com emissoras de TV, entre elas a Band e a Record. Eu queria convidar o nosso presidente da República, Sua Excelência, presidente Jair Bolsonaro. Por favor, eu vou fazer uma oração por ele. Na gestão de Van Garten, a Record se tornou a emissora líder em recebimento de verbas do governo. De acordo com o levantamento da UOL, o crescimento do faturamento publicitário da Record, junto à SECOM no primeiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, foi de 659%. A aliança com o governo Bolsonaro foi abençoada pelo próprio dono da emissora, o bispo Edir Macedo, que recebeu o presidente no Templo do Salomão, em São Paulo. A oração atrelava o destino de Bolsonaro aos dos fiéis, em contraste com o fracasso dos governos anteriores. Tendo a direção do Espírito Santo, ele vai abençoar a sua vida. Amém? Se ele for fracassado, você será fracassado. Nós seremos fracassados. Como nós temos sido fracassados por conta dos desmandos e desleixos e injustiças que nós tivemos nesse país até aqui. Pois é, mas para quem há muito tempo pesquisa o modo de financiamento das redes de comunicação no Brasil, o poder político cada vez maior das igrejas também tem de ser incluído na histórica dependência que a mídia brasileira tem do Estado. A radiodifusão tradicional é um espaço muito importante para o desenvolvimento da política, e não só da política eleitoral, da política como um todo. Isso se dá por diferentes razões. A primeira delas é a dependência da verba pública estatal. Então, os meios de comunicação no Brasil, especialmente a televisão aberta e a radiodifusão do modo geral, são absolutamente dependentes da verba pública estatal. Uma outra questão que é muito importante, também é diretamente vinculada a essa relação econômica, sobretudo, é o fato de que as elites nacionais conservadoras, e nesse caso estou tratando especialmente das entidades religiosas, hoje são
fontes de financiamento de importantes meios de comunicação no Brasil, que a partir do arrendamento de suas programações se mantêm vivos. Quer parar de sofrer? Coloque nas mãos de Deus o comando da sua vida e creia nas Escrituras Sagradas. Dor no quadril. Saiu agora? Em nome de Jesus. Amém. Já pode fazer assim? E com a outra perna? Na esquerda. Estamos ao vivo em mais uma edição do Fala Que Eu Discuto. Então, essa forte dependência econômica da verba estatal, ela se alia também a uma forte dependência econômica do dinheiro que vem a partir das igrejas hoje, né? Então, a última década, isso se torna ainda mais profundo, ainda mais determinante. Então, são esses os atores que, de alguma forma, mantêm os meios de comunicação no nosso país, especialmente as emissoras como a Rede TV, emissoras como a Band, emissoras como a própria Record, né, que embora tenha uma estrutura um pouco mais consolidada, mas é sim uma emissora que está diretamente vinculada à Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é Janaíne Aires. Ela é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, líder do EPA, Grupo de Pesquisa em Economia Política do Audiovisual. E a Jana tem me acompanhado nessa jornada de pesquisa. Outro modo muito comum no Brasil de fazer a barganha política com as oligarquias regionais donas de meios de comunicação é através da distribuição de cargos. E no caso do provável conflito de interesses com as emissoras de TV apoiadoras de Bolsonaro, isso se estende para o mais alto escalão do governo. Fábio Faria, ministro das Comunicações e meu marido. Hoje eu quero levar para você algumas das explicações que eu tenho tido em casa. Então eu quero compartilhar as informações que eu tenho. Ministro. Oi, Patrícia. As explicações que Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, não trouxe naquela entrevista foram os motivos de o deputado federal Fábio Faria, do Partido Progressista, ter sido escolhido para o cargo executivo mais poderoso na área das comunicações. A nomeação do genro do dono do SBT para o Ministério das Comunicações aconteceu em junho de 2020. Mas já antes do início do mandato, dias depois da vitória, em 10 de novembro de 2018, Silvio Santos receberia uma ligação do então presidente eleito. Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu. A saudação de Silvio Santos foi bem mais além de um desejo de boa sorte. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois passando por Moro ele fica mais 8. Então o Brasil... E Silvio se mostrou disposto a ajudar nesse bom caminho. A primeira entrevista exclusiva de Bolsonaro depois de tomar posse seria justamente para o SBT. Meses depois, em maio de 2019, o próprio dono da emissora o receberia no seu famoso programa dominical. Quem vocês acham que é? Mais alto! Mais alto! Ele é o presidente do Brasil? Não houve qualquer saia justa para Bolsonaro. Silvio Santos explorou a vida pessoal, fez brincadeiras e elogios ao ex-presidente e concentrou a pauta pública no tema da reforma da Previdência, que seria votada em 2 meses na Câmara dos Deputados. A favor, claro. Se não fizer isso, é como eu já disse, o Brasil recebe 100 de tudo quanto é imposto. Já gasta 150, com a Previdência vai gastar muito mais. Então o que vai acontecer? Quando o Brasil não tiver mais dinheiro para pagar as pessoas aposentadas, é claro que eu duvido que um presidente da República diga, aí não tem mais dinheiro. Não vai dizer. Não vai dizer porque isso não vai convencer os outros que estão esperando. Não, vai fazer dinheiro.
Vai entrar na maquininha, vai estar a inflação. Vale destacar que até pouco antes de ser votada, a reforma da Previdência era rejeitada pela maioria dos brasileiros. Em 2017, o Instituto Datafolha identificou que 7 em cada 10 brasileiros eram contra a mudança. Sendo uma de suas bandeiras na campanha, Bolsonaro entregou uma proposta à Câmara dos Deputados em fevereiro de 2019. De acordo com o Datafolha, em abril daquele ano, a maioria da população, 51%, continuava a rejeitar a reforma da Previdência. Foi então que o governo começou a investir pesado em propaganda a favor da reforma. Do total dos recursos, nada menos que 16 milhões de reais foram para Record, Band e SBT. Dentre os garotos propaganda, teve destaque Ratinho. O apresentador do SBT recebeu quase 1 milhão de reais para apoiar a reforma da Previdência. Você acha que se a Previdência fosse ruim para o povo, eu estaria a favor? Você acha que eu estaria a favor da Previdência? Por que motivo? Mas peraí. Então, não adianta ficar falando mal de governo. Nós temos que mudar o sistema. Botar ordem. Senão não vai melhorar. Então não adianta chiar, pô. Não adianta chiar. O país é como a casa da gente. Se não tiver grana para pagar a conta, vai se lascar. Se gastar mais do que ganha, se lasca mesmo, Fazer o quê? O negócio se mostrou rentável. Pagar aos apresentadores e influenciadores para que eles encampassem as pautas do governo federal, muitas vezes sem transparecer se tratar de publicidade. Os chamados testemunhais se disfarçam de opinião sobre determinado tema. São apresentados como uma conversa com o público, um papo entre amigos, mas são financiados por altos cachês. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu acredito que o Brasil inteiro está sintonizado nesse momento. Eduardo, por que nós devemos aprovar a reforma da Previdência? Conta para mim. Que pode confiar na gente. É por isso que essa proposta, que está capitaneada pelo Paulo Guedes, está tendo uma boa repercussão, não só dentro do parlamento, bem como junto à mídia, de maneira geral. Basicamente, se não tiver a reforma, o país quebra, é isso? Não gostaria de falar isso, mas é uma verdade. Não, matemática. E não foi só a campanha da reforma da Previdência que ganhou esse tipo de investimento. A CPI da Covid apurou que comunicadores receberam pagamento para promover temas como tratamento precoce. Entre os beneficiados, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, Siqueira Júnior da Rede TV. O apresentador do Alerta Nacional recebeu pelo menos 120 mil reais para dar credibilidade junto ao seu público às pautas bolsonaristas. O valor representava, na época, 109 salários mínimos. Mas a reação de Siqueira diante do vazamento da informação foi uma só: deboche. O cachê é pequeno. Isso aqui, 120, esse é o menor cachê que eu recebo, viu? E não foi num cachê só, não. De dezembro até agora, juntando. Olha aí, é pouco dinheiro, mas... Ei, Bolsonaro, aumente, viu? Eu exijo um aumento. Eu exijo um aumento. Não é não? Ei, Siqueira Júnior merece que a gente dedique a ele um tempo dessa nossa conversa aqui por seu alinhamento ideológico com o ex-presidente. O apresentador ganhou fama ao viralizar na internet com seu ódio aos usuários de drogas. Siqueira encarna a tragicomédia de forma singular. Maconheiro safado, você vai morrer antes do carnaval, maconheiro safado. O tipo de performance de Siqueira Júnior e as bandeiras conservadoras que defende guardam profunda sintonia com a pauta e o modo de ser da extrema-direita. Assim como Bolsonaro, Siqueira radicalizou em busca da fama. Com o espaço que ele alcançou na TV e na internet, a conexão parecia inevitável. Ainda na TV Arapuã, em João Pessoa, foi alvo do inquérito do Ministério Público Federal por usar a TV para suas falas carregadas de preconceito, racismo e misoginia como prática de comunicação. Popstar do fumo, popstar do pó, né? Pó está aqui nesta venta de jumenta. Isso deve cheirar com uma beleza. Botar ela para cheirar na cadeia era água sanitária, um rodo bom para ela lavar as salas, aprender a lavar, ser dona de casa. E outra, ela não pinta as unhas. Mulher que não pinta a unha é cebosa. O discurso foi feito em 2018, ao vivo, enquanto na tela era projetada a imagem de uma mulher acusada de tráfico de drogas. Por isso, ele foi obrigado a assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Não foi a única vez em que Siqueira teve problema com a justiça.
Nós, da população LGBTQIAPN+, somos constantemente atacados por Siqueira. Em 2021, já na Rede TV, o Ministério Público Federal reagiu a uma fala homofóbica e extremamente agressiva do apresentador. A gente tá calado, engolindo essa raça desgraçada. Nojo de vocês, nojo. Vocês não reproduzem, vocês são nojentos. Não é normal, não. Pode ser pra você, seu macho, dentro da sua casa. Se você quer dar esse rabo, dê! Mas não leve as crianças, não. A mobilização após os ataques fez com que o programa perdesse patrocinadores e o Ministério Público ajuizasse uma ação civil pública contra Siqueira. Ele chegou a ser condenado em primeira instância a pagar multa de R$30 mil. No entanto, foi absolvido posteriormente pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador Rodolfo Pelizari alegou o direito à livre expressão. Ignorou, na sua sentença, a acusação de incitação ao crime no país que é campeão mundial em assassinatos da população LGBTQIAPN+. Em 2022, foram 273 mortes violentas. Talvez a proximidade com o poder tenha dado respaldo para as metralhadoras discursivas de Siqueira Júnior. E até com certo orgulho. Eu sou misógino, eu sou homofóbico, eu sou LGBTófico, eu sou uberfóbico, eu sou tudo que era aí, não tô nem aí, eu não tô ligando mais para saber por quê. O tom de confiança arrogante parece ter lastro nas conexões políticas. Mas precisamos, mais uma vez, voltar um pouco no tempo para contar essa história. Como dissemos, Siqueira, antes de chegar ao Alerta Nacional, começou a ganhar fama na TV Arapuã, em João Pessoa. Lá, em 2018, atuou de forma firme na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência. E foi recompensado. Siqueira ganhou o comando do programa Alerta Amazonas na TV A Crítica de Manaus, que rapidamente se transformou em Alerta Nacional, passando a ser transmitido para todo o país pela Rede TV. A estreia, em janeiro de 2020, recebeu os cumprimentos entusiasmados do então presidente. Alô, Siqueira, parabéns pelo programa. Pena que eu não posso assistir, tem muito trabalho aqui. Você transmite a verdade, um programa isento que cada vez mais cativa brasileiros. E nós precisamos de gente como você, que trabalhe dessa forma. Nós comentamos no episódio anterior que um dos quadros do seu programa se chamava CPF Cancelado, em que sua equipe desfila cantando com um cartão de CPF gigante com carimbo de cancelamento, símbolo da eliminação de inimigos por milícias e grupos de extermínio. Vamos começar esta bagaça! Violência! Morreu! Em setembro de 2020, os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, foram ao programa e posaram sorridentes com o símbolo do óbito. 7 meses depois, o presidente Jair Bolsonaro fez foto com o CPF cancelado ao lado de 2 de seus ministros, da Educação e do Turismo, e também com Siqueira Júnior. Olá, humanos! É com grande honra que eu recebo mais uma vez, nos estúdios da TV A Crítica, aqui em Manaus, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela confiança nesse velho, nesse elenco, nessa emissora. No período da pandemia, foram 7 entrevistas exclusivas ao programa da Rede TV. Nelas, nenhum questionamento, nenhuma pergunta crítica, ainda que o país vivesse uma das principais crises da sua história. E não só uma crise sanitária, mas também econômica e política. As conversas eram marcadas por momentos descontraídos. Sua música. E hoje a marcha para Jesus. E por bênçãos religiosas emocionadas. Essa lógica, não é, né? Presidente, muito obrigado. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com o senhor, lhe dando proteção, que proteja o nosso Brasil, que o Senhor continue sã e continue nessa missão que não é fácil para ninguém. É muito difícil. Que Deus esteja com o senhor e salve o Brasil. Muito obrigado. Como eu tenho dito sempre, né, o nosso Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tenho fé e tenho certeza que ele não nos faltará. Muito obrigado, Siqueira. A convergência entre Siqueira e Bolsonaro vai para além da simpatia. Ao longo da pandemia de Covid-19, o apresentador assumiu as teorias conspiratórias propagadas pelo então presidente. Siqueira contribuiu, por exemplo, para desacreditar a vacina, tendo a Coronavac como seu alvo principal. Eu não quero tomar essa vacina. Sabe, eu não sei de onde vem, quem fez.
né? Aliás, a gente sabe de onde vem, né? Vem da China, todo mundo sabe disso. Mas quem quiser tomar, pode tomar na jaca. Siqueira acabou sendo imunizado justamente com a Coronavac. Sua artilharia se voltava também contra a imprensa, criticada por divulgar a gravidade da pandemia. No Alerta Nacional, o aumento do número de vítimas fatais deixou de ser divulgado. Em março de 2021, quando já se contabilizava mais de 320 mil vidas perdidas para o novo coronavírus, Siqueira comentava com entusiasmo somente o número de recuperados. Já são 10.772.549 brasileiros recuperados da doença. Falando para milhões de telespectadores e num contexto de convergência midiática para milhões de internautas, vale registrar que só no YouTube ele tem mais de 5 milhões de seguidores. Siqueira se alinha a Bolsonaro na defesa da cloroquina e ataque à esquerda. A cloroquina, finalmente, porra! Finalmente liberaram um negócio que já era para estar na mão do povo. Já era para ter liberado a cloroquina, mas sabe o que acontece? Porque esse povo safado da esquerda, ele quer liberar, sabe o quê? Maconha, cocaína, LSD, aborto, sabe? Menor solto matando gente. Eles querem liberar tudo que não presta. Remédio não. Se arrumar a cura, o povo da esquerda fica contra. Siqueira Júnior é um personagem tão representativo das relações entre TV, discurso de ódio contra minorias e pautas da extrema-direita que renderia uma série exclusiva. Não é à toa que no âmbito da pesquisa já produzimos 2 artigos acadêmicos sobre o tema. Deixamos o link na descrição desse episódio. E Siqueira é também representativo da impunidade que infelizmente impera nas emissoras de TV no Brasil. Como a gente ouviu nos 3 episódios dessa série, são muitos os exemplos de disseminação de discurso de ódio, infrações legais e violações de direitos humanos. A televisão brasileira, ela incorporou esses programas, incorporou esses personagens sem qualquer tipo de distanciamento crítico, né? Sem qualquer tipo de, vamos dizer assim, de interferência também, né? Então é algo que a gente precisa pautar no sentido de construir mecanismos, né, em que situações como essa não se repitam, não ocorram e que a partir dos meios de comunicação não se promova, né, o processo de fragilização da nossa democracia. O alerta da professora Janaíne Aires dá conta das consequências para a democracia brasileira da conivência da TV com o discurso de ódio. No momento em que discutimos a tão necessária regulação das plataformas sociais, precisamos também fiscalizar e responsabilizar um meio que há mais de 70 anos é o mais popular do Brasil. O enfrentamento do discurso de ódio no Brasil passa pela regulamentação e, principalmente, só vai ser solucionado se a regulamentação de rádio e televisão for também revisada. Não adianta regrar exclusivamente as plataformas. Mas a gente fecha com a Suzy que tampouco a regulação sozinha é uma bala de prata. É fundamental que você, além de regular, preste atenção na sociedade. Nós temos na sociedade movimentos de resistência que são genuínos, e principalmente a partir da cultura, que precisam de espaço de visibilidade. E eles mudam. Se você pensar, por exemplo, na questão de gênero, tanto falando do espaço da mulher na sociedade, como na cultura LGBTQIAPN+, você percebe que, a partir da cultura, você tem uma mudança de sociedade. É imprescindível que se pense e que estejamos produzindo conteúdo. Somos nós que fazemos esse conteúdo, fomos nós que construímos o discurso a partir da disputa de narrativas. Só que ela tem que acontecer em consonância com a sociedade. Então isso demanda maior visibilidade e demanda uma luta permanente de consciência mesmo do valor da comunicação, do lugar da comunicação. Às vezes eu tenho a sensação que a sociedade no Brasil não tem noção da relevância do lugar comunicacional. Se tem algo que tem me chamado a atenção nesse estágio da pesquisa ainda em desenvolvimento, é a importância da liberdade de expressão. Esse tem sido mais um dos conceitos e símbolos capturados e deturpados pela extrema-direita no Brasil e no mundo. A liberdade de expressão pertence à democracia
e a emancipação humana. Foi a conquista da liberdade de expressão que permitiu que as mulheres pudessem votar, ou que as populações indígenas tivessem reconhecido o direito à terra que ancestralmente ocupam, ou que a população negra conquistasse o direito às cotas raciais, ou que nós, LGBTQIAPN+, sigamos lutando para que a lei brasileira enfim reconheça o nosso direito a amar. Uma das principais armas contra o discurso de ódio é justamente a liberdade de expressão, porque liberdade de expressão pressupõe responsabilidade. A raiz dessa palavra, responsabilidade, nos diz sobre a habilidade de responder pelos nossos atos, pelas intenções de nossos atos, pelas consequências dos nossos atos. Liberdade de expressão sem responsabilidade é tirania. É aí que se encontra o valor da comunicação de que falou Suzy. Palavras podem matar, mas palavras têm também enorme capacidade de transformar a sociedade. É nisso que nós apostamos. E você? Ondas de Ódio é uma série original do Pode Criar, podcast do Criar Brasil. O Criar Brasil é realizador do projeto que tem apoio da Fundação Heinrich Böll. Eu, Rosângela Fernandes, e João Paulo Malerba somos idealizadores, roteiristas e narradores desse podcast. A pesquisa é de Priscila Maia, o áudio de Douglas Vieira. As gravações foram feitas no estúdio do Criar Brasil e a identidade visual é de Alexandre Berceau. O site foi desenvolvido por João Vitor Soares e Tanara Vieira. A coordenação do projeto é de Márcia Valles. Neste episódio, usamos trechos da música Este é um País que Vai Pra Frente, de Heitor Carrilho, com Os Incríveis, áudios de vídeos postados em redes sociais e no YouTube, áudios dos programas SBT Brasil, Programa do Ratinho, Teleton, Vem Pra Cá e Programa do Silvio Santos do SBT, CQC e Show da Fé da Band, Rede TV News, Mega Senha, Luciana by Night, Alerta Nacional da Rede TV, Palavra Amiga e Fala Que Eu Te Escuto da Record, Amaral Neto, repórter da TV Globo, Pânico da Jovem Pan, Plantão Alagoas da TV Ponta Verde, Cidade em Ação da TV Arapuã e Jornal da Tarde da TV Cultura. Também utilizamos os jingles de campanha de Jair Bolsonaro e das redes do ex-presidente. Agradecemos neste episódio as entrevistas das professoras Suzy dos Santos, da UFRJ, e Janaíne Aires, da UFRN. Este é o terceiro episódio de Ondas de Ódio. Todos já estão disponíveis. Para acessar os conteúdos adicionais, nosso site é criarbrasil.org.br/podcriar. Ajude a divulgar comentando, compartilhando, recomendando, realizando bate-papos sobre o tema. Queremos saber sua opinião e ampliar o debate sobre o assunto.